Pessoal, o objetivo hoje é a gente discutir as situações em que a gente precisa, em que a gente identifica, a partir da resposta em frequência, a partir do diagrama de hoje, a situação em que a gente identifica a necessidade de projetar um compensador. Tá certo? Então veja, estamos considerando aqui um sistema qualquer que não nos interessa, nesse momento, saber qual que é a função de transferência dele. O que nos interessa é verificar a resposta em frequência dele. O que nos interessa é verificar o diagrama de Bode dele. Então veja, esse sistema, conforme está apresentado aqui, olha só, primeiro, a curva de fase não passa 180 graus, não cruza os 180 graus, portanto, a margem de ganho é infinita. Tá? No entanto, olha só, a margem de fase dele, que é indicada por esse ponto aqui, está em torno de 5 graus. Um sistema com a margem de fase pequena, dessa forma, ele é um sistema que oscila muito. Veja, eu vou representar aqui a resposta em frequência desse sistema, ou melhor, vou mostrar aqui a resposta ao degrau desse sistema, tá? Veja, a resposta ao degrau está aí. Como eu disse, esse sistema ele tem uma margem de fase muito pequena. E pelo fato de ele ter uma margem de fase muito pequena, ele é um sistema que oscila muito. Então a resposta ao degrau está mostrando aí que ele oscila muito. Tá certo? Bom, a questão é como resolver esse problema. Tá? Uma alternativa para isso seria simplesmente reduzir o ganho desse sistema. Então veja, se nós reduzimos o ganho desse sistema, colocamos aqui exemplo, ponto 2, olha, o que aconteceu? Quando a gente reduz o ganho, nós não mexemos na curva de fase, mas nós diminuímos a frequência de cruzamento de ganho. A frequência de cruzamento de ganho diminuiu, fazendo com que a margem de fase aumente. Aumentou aqui de 5 para 11 graus. Ainda assim, é pequena, certo? Se a gente analisar aqui a resposta ao degrau desse sistema, olha só. Ainda assim, está oscilando muito. Tá? Se a gente reduzir um pouco mais o ganho, olha, aumentou a margem de fase. E se a gente reduzir mais ainda, tá? Aumentou, e eu vou reduzir um pouco mais ainda. Nesse caso, a margem de fase passou para 47 graus. E aí, quando a gente analisar a resposta ao degrau, está tendo aquele problema. Espera aí. Então veja, quando a gente aumenta a margem de fase, o sistema melhora a sua estabilidade relativa. Só que, como consequência, ele fica um sistema muito mais lento. Certo? Por quê que ele fica um sistema mais lento? Porque a frequência de cruzamento de ganho reduz muito. Certo? Frequência de cruzamento de ganho reduzindo muito significa que você está diminuindo a capacidade do sistema de responder a frequências mais altas. Então ele só permite passar as frequências mais baixas. Então ele fica um sistema mais lento. Então o que nós queremos discutir aqui é o que pode ser feito, tá certo? Para que a gente consiga aumentar a margem de fase sem reduzir a faixa de passagem do sistema ou sem alterar significativamente a frequência de cruzamento de ganho. Esta que é a questão.
Tá claro? Quando a gente altera apenas o ganho, olha o que acontece. Eu não altero a curva de fase, porque o ganho possui fase zero para qualquer frequência. Mas quando a gente altera o ganho, a gente está pegando a curva de ganho e deslocando ela para cima ou para baixo. Quando eu desloco ela para cima ou para baixo, eu estou alterando a frequência de cruzamento de ganho. Como nós estamos alterando a frequência de cruzamento de ganho, que é a frequência onde o ganho cruza o 0dB, como eu estou alterando, nós estamos alterando a margem de fase. Certo? Nós estamos alterando a margem de fase. Tá? Aqui, por exemplo, eu estou aumentando o ganho. Aumentando o ganho, eu estou aumentando a frequência de cruzamento de ganho e diminuindo a margem de fase. Tá certo? Diminuindo a margem de fase. Quando eu faço isso, o sistema fica muito instável, ele fica muito oscilatório. Quando eu diminuo o ganho, quando nós diminuímos o ganho, eu estou diminuindo a frequência de cruzamento de ganho e aumentando a margem de fase. O sistema fica mais estável, porém mais lento. Então, o nosso desafio é permitir ter um ganho mais elevado, ou seja, ter uma frequência de cruzamento de ganho maior, mas também com a margem de fase maior. Então, o que nós queremos discutir aqui é o que fazer. Tá certo? O que fazer? Tá? O que fazer para ter uma frequência de cruzamento de ganho mais alta, mas ao mesmo tempo ter uma margem de fase. Quer dizer, o ganho não consegue. Só alterar o ganho, nós não conseguimos ter esse resultado. Tá certo? Só alterar o ganho não conseguimos ter esse resultado. Nós temos que agir de uma forma diferente. Então, mexer provavelmente na fase. Então, nós vamos analisar a resposta em frequência de duas estruturas, tá certo? De duas estruturas, tá? Que nós já discutimos quando nós analisamos pelo lugar das raízes, tá? E para isso nós vamos usar o comando. Uma estrutura é essa, tá certo? 5S hipotético, esse número 5S mais 1 e 50S mais 1, tá certo? O que é isso? É um sistema que nós temos um zero em menos 0,2, certo? E um polo em menos 0,02, tá certo? Ou seja, um sistema em que a frequência de canto, a frequência do polo é menor do que a frequência do zero. Tá claro? E a outra estrutura é inverso. Tá certo? É inverso. Tá? Então vamos analisar isso aí. São dois sistemas, tá bom? Então veja. Primeira, nós temos dois sistemas. Primeiro, o sistema 1, tá certo? Aqui está o polo e aqui está o zero, tá certo? Aqui está o polo, que é menos 0,02, e aqui está o zero, que é menos 0,2. É aquele primeiro sistema que nós vimos, tá certo? Vamos ver a resposta em frequência desse sistema. Tá? A resposta em frequência desse sistema, o Bode. Por exemplo, esse sistema, o que acontece? Como o polo
acontece primeiro que o zero, na curva de ganho, ele começa a cair 20 dB por década, e depois, quando aparece o zero, ele estabiliza. E a fase que começa em zero, vai para negativo e depois sobe. Certo? Então, esse é um tipo de compensador. Vocês acham que esse tipo de compensador resolveria o nosso problema? Lembra do nosso problema? O que a gente queria? Aumentar a margem de fase sem alterar a sua... E aumentar a margem de fase. Aumentar a margem de fase sem alterar a frequência de cruzamento de ganho. Tá certo? Sem alterar. De preferência, sem alterar. Ou pelo menos sem reduzir a frequência de cruzamento de ganho. Certo? Vocês acham que com esse compensador eu consigo aumentar a margem de fase? Sim ou não? Consegue aumentar sua margem de fase. Aumenta. Veja só, nós vamos colocar o compensador em série com o sistema. Certo? Se nós vamos colocar em série com o sistema, nós vamos somar ponto a ponto a curva de ganho e somar ponto a ponto a curva de fase. Veja, se eu pegar aquele compensador que, por exemplo, está me dando em determinados pontos até quase menos 60 graus de defasagem, quando eu somar com esse sistema, com essa curva de fase aqui, eu vou melhorar ou piorar a margem de fase? Vai piorar. Porque se eu tenho aqui, por exemplo, algo em torno de menos 120 e somo menos 60, eu vou piorar ou vou melhorar? Certo? Não vai me ajudar nesse propósito. Tá? Deixa eu parar. Bom, vamos analisar a outra estrutura então. Tá certo? A outra estrutura, vamos pensar aqui, o sistema 2. O que acontece? O zero trocou de lugar com o polo. Vamos dizer assim. Tá certo? O zero tem uma frequência de canto menor do que a frequência de canto do polo. Se a gente representar isso por um diagrama de Bode, olha o que vai acontecer. O efeito do zero acontece primeiro do que o efeito do polo. A frequência de canto do zero acontece primeiro. Então, a curva de ganho começa a subir 20 dB por década. Quando aparece a frequência do polo, estabiliza. E a curva de fase começa em zero, assume valores positivos e depois volta para zero. Esse tipo de comportamento, se nós colocarmos essa função de transferência ou esse compensador em série com o nosso sistema, vocês acham que ajuda ou atrapalha o nosso propósito? Ajuda, mas tem que... Tá certo? Eu vou botar aqui, olha, nós estamos tendo aqui uma contribuição angular que é positiva. Tá certo? Uma contribuição angular que é positiva. A contribuição angular positiva pode favorecer aqui o aumento da margem de fase. Tá claro isso? Tá? Bom, mas vai ocorrer também um aumento do ganho. Certo? Quando eu somar esse ganho com esse gráfico aqui, vai acontecer um deslocamento também dessa curva. Correto? Então, a princípio, aquela estrutura favorece ao nosso propósito. Qual é o desafio, então? O
desafio é fazer com que aquele aumento de fase ocorra na frequência que nos interessa. Tá certo? Na frequência que nos interessa. Um sistema, então, que eu tenho uma margem de ganho, uma margem de fase pequena, tá certo? Uma margem de ganho infinita. Então, o nosso desafio é aumentar essa margem de fase sem alterar significativamente essa frequência. Então, veja. Sem alterar significativamente, você fala sem alterar mesmo, nem para mais nem para menos. Sem alterar significativamente. Tá? Veja só. Vamos pensar aqui. Então, aqui eu tenho em azul o nosso sistema e em verde um provável compensador para esse sistema. Tá certo? Um provável compensador para esse sistema. Pergunta para os senhores é o seguinte, para as senhoritas. Vocês acham que esse compensador, do jeito que está aí, atende? Vocês acham que atende? Quem acha que atende? Por que você acha que atende? Porque você vai manter a sua frequência de cruzamento de ganho e você vai aumentar a sua Veja só, olha bem. Em azul eu tenho a curva original, o gráfico original. Em verde eu tenho um provável compensador. Olha, a frequência de cruzamento de ganho está nesse ponto. Quando eu somar os dois efeitos, porque é o compensador colocado em série com o sistema, como o compensador nessa região tem um ganho positivo, eu vou pegar a resultante e vou deslocar para cá. Nessa região, quando eu somar essas duas fases, uma está próximo de 180, a outra está próxima de 0. Então eu não vou alterar o resultado, porque aqui está próximo de 0. Ou seja, esse compensador não vai atender o propósito. Por que ele não vai atender o propósito? Qual que é o problema? Se ele fornece fornece uma contribuição angular positiva, por que ele não está resolvendo o nosso problema? Todo mundo viu isso? Deslocar para a direita ali. Por que ele não está? Está na frequência Porque a contribuição angular dele não está acontecendo onde nós precisamos. Puxa aí para 10 a menos 1. Tá claro? Não está acontecendo onde nós precisamos. Então veja, ele tem os elementos que a gente precisa. Tá certo? Tem os elementos que a gente precisa. Pelo que nós vimos aqui, ao colocar esse compensador, ele vai alterar a frequência de cruzamento de ganho, mas ele vai alterar para a direita, que não vai ser um problema para nós, porque ele vai tornar o sistema até mais rápido, porque ele vai aumentar a faixa de passagem do sistema. Certo? E ele pode me fornecer um aumento da fase. Só que eu tenho que acertar o local que esse aumento de fase vai acontecer. Tá claro? Veja. Que é o que está aqui, ó. Aquilo que nós analisamos, estamos vendo aqui, ó. A curva em verde agora é o resultado, é o somatório dos dois. Tá certo? É o somatório dos dois. Então veja. A curva de ganho, conforme nós previmos, foi deslocada para a direita. A frequência de cruzamento de ganho foi deslocada para a direita.
mas a fase, eu não tive uma contribuição angular aqui nesse ponto. Certo? Isso porque nós não posicionamos no local certo. Tá? Bom, então veja. Se nós mexermos nisso, tá vendo aqui, um pouco deslocando, ó. Aqui agora, como é que a gente muda esse local? Através do posicionamento correto do zero e do polo. Tá certo? O posicionamento correto do zero e do polo. Esse outro exemplo está aqui, ó. Que ainda não melhorou. Vamos ver um outro exemplo. Nesse caso agora, veja. Já está um pouquinho melhor. Mas a margem de fase continua pequena. Continua pequena por quê? Porque se não tivesse deslocado a frequência de cruzamento de ganho, não teria problema. Olha aqui. Se eu tivesse mantido a frequência de cruzamento de ganho aqui, estaria perfeito. Só que não é. Ele desloca a frequência de cruzamento de ganho para a direita, então também não resolveu. Certo? Vamos ver essa outra situação. Um pouquinho diferente. Olha. Aqui, olha, já aumentou significativamente a frequência, a margem de fase. Aumentou significativamente a margem de fase. Tá claro? Vamos ver outro exemplo. Da mesma forma, aqui, certo? Vamos ver, mais um. Veja. Mas o ideal ainda é o seguinte, veja, melhorou muito agora, mas o ideal é que esse ponto, esse máximo avanço de fase, ocorra exatamente aonde eu quero. Ok? Bom. Nós temos dois compensadores que são em avanço. Tá? Eles têm um zero na mesma posição, que é 1 sobre 5, menos 1 sobre 5. Mas eles têm polos em posições diferentes. Aqui o polo em frequência de canto do polo é 0,33 no primeiro e no segundo 0,66. Então, a resposta em frequência desses dois compensadores será diferente. Então veja, os dois compensadores, certo? São em avanço. A diferença que está entre eles é a distância do polo ao zero. Aquele que o polo está mais distante do zero deu uma contribuição angular maior do que o outro. Então veja, para projetar o compensador em avanço, nós temos posicionar adequadamente a frequência em que o máximo avanço de fase acontece. Certo? O máximo avanço de fase deve acontecer em que lugar? Qual que deve ser a frequência em que eu devo ter o máximo avanço de fase? Na frequência de cruzamento de ganho. Certo? Na frequência de cruzamento de ganho do sistema compensado. Certo? E a distância do polo ao zero tem que ser suficiente para dar o aumento de fase que a gente precisa. Está claro? A distância do polo zero é o que vai determinar
o aumento na face. E ele tem que ser adequadamente posicionado. Repetindo aqui, olha bem. O máximo avanço de fase acontece no ponto médio das duas frequências. Certo? Visualmente dá para perceber. O máximo avanço de fase acontece no ponto médio, lembrando que é uma escala logarítmica, certo? No ponto médio das duas frequências, na frequência do zero e na frequência do polo. Certo? Bom, esse máximo aumento de fase tem que acontecer na nova frequência de cruzamento de ganho. Ou seja, na frequência de cruzamento de ganho do sistema conversado. Tá? Então, é essa frequência que nos interessa. E para determinar essa frequência, veja, tem que vir aqui, nesse ponto em que acontece o máximo avanço de fase, nós temos ali um determinado valor do ganho, que nesse caso aqui, vale aproximadamente 5. A gente vai lá no gráfico do sistema original e identificamos em que ponto lá eu tenho menos 5. Porque quando eu somar os dois naquela frequência, o mais 5 com menos 5 vai dar 0 dB, que será a nova frequência de cruzamento de ganho. Naquele ponto, a gente identifica qual é a margem de fase do sistema. Para identificar quanto que eu tenho que aumentar. E com esse tanto que eu tenho que aumentar, a gente determina a distância do zero para o polo. Feito isso, o compensador está determinado. Por quê? Determinamos a frequência em que o máximo acontece. Essa frequência está no ponto médio do polo e do zero. Determinamos esse máximo aumento. Com esse máximo, nós determinamos a distância do polo e do zero. Se eu tenho um ponto médio e tenho a distância entre um e outro, eu tenho tudo. Está projetado no compensador.